convido a falar pela Liga Humanista Secular, Amigos Cúria, o Dr. Túlio Lima Viana. Dr. Túlio, Vossa Excelência também tem até 4 minutos e meio. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente, eminentes ministros, eminente ministra, doutor procurador-geral da República. A questão que se coloca aqui hoje, me parece que mais do que se discutir a visão que essa corte definirá de laicidade, vai definir, inclusive, a própria noção do que nós devemos entender por Estado Democrático de Direito. Se Estado Democrático de Direito é uma ditadura da maioria, onde as religiões majoritárias escolhem, definem os professores que vão lecionar o ensino religioso nas escolas públicas, financiadas com dinheiro público, ou se nós devemos pensar no Estado Democrático de Direito como um espaço onde mesmo as religiões mais diversas conseguem conviver debaixo de uma mesma sala de aula, passando um conteúdo para esses alunos. Então, quando se pensa na discussão de hoje, me parece que é muito mais do que simplesmente pensar em termos de laicidade. É pensar que tipo de mensagem que nós vamos passar para gerações futuras, se a gente vai separar crianças na idade de sua formação mais elementar, em grupos, para que tenham aulas de visões religiosas, de visões ideológicas completamente distintas, muitas vezes, que guardá-las em bolhas ideológicas, financiadas com dinheiro público, nunca é demais dizer, ou se nós vamos pensar num ensino onde é possível reunir numa mesma sala de aula crianças de vários credos, provenientes de famílias com uma visão religiosa completamente diferente, e que ela possa, nessa sala de aula, também aprender a visão de mundo de outras famílias, de outras religiões. Eu penso que o ensino confessional facultativo, ele já existe. E ele existe nos catecismos da Igreja Católica, existe nas formações religiosas das igrejas evangélicas, das mais variadas religiões. O ensino religioso facultativo, ele existe no seu sentido confessional, mas ele não existe e não há uma possibilidade hoje para uma família que deseje que seus filhos tenham uma capacidade de pensar as mais variadas religiões numa única disciplina. Isso não existe. E somente a escola pública pode oferecer isso, e é por isso justamente que a Constituição da República prevê o ensino religioso, ainda que facultativo. Muitos dirão, mas se ela é facultativa é porque se pensou no ensino religioso aí de uma determinada confissão religiosa. Não, ela é facultativa porque a Constituição da República entende e aceita que algumas famílias, até por um fanatismo religioso, vamos dizer assim, não queira que seus filhos tenham conhecimento de outras religiões, tenham conhecimentos de outros pensamentos, de outros modelos de mundo. Mas, para a maioria das famílias tolerantes à diferença, sim, uma aula de ensino religioso não confessional, ela pode acrescentar muito, não só na formação das crianças, mas uma formação de espírito democrático mesmo, de tolerar visões diferentes de mundo, ensinar a essas crianças que é possível conviver numa sala de aula perfeitamente bem com seus colegas que pensam a religião de uma forma completamente diferente. Não é preciso segregar cada criança em uma turma, em grupos que não dialogam, em grupos presos em suas bolhas. Então o ensino religioso, ele tem essa função que é justamente preparar as crianças para a diversidade, e me parece que se nós interpretarmos a Constituição como, ao meu ver, é a única forma possível num Estado laico, como uma Constituição democrática e plural, a única forma de se pensar o ensino religioso é dentro da pluralidade. Não um ensino religioso de separados mas iguais, mas um ensino religioso de pessoas que convivem com a diferença, num pluralismo religioso. Eu não vejo como o Estado possa financiar um ensino religioso público, com dinheiro público, contratando professores por meio de cargo público para fazer catecismo, para fazer proselitismo religioso. Ao meu ver, e assim pensa a Liga Humanista Secular, nós entendemos que o único ensino religioso possível num Estado laico, financiado com dinheiro público, é um ensino religioso não confessional, e por esses termos a gente pede o provimento da ação. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.